Vamos lá, pessoal, continuando o nosso estudo sobre exercício aqui constitucional. Nós vamos terminar hoje juízes federais e vamos entrar na Justiça do Trabalho. Questão de número 461. Em caso de grave violação dos direitos internacionais, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos internacionais, dos quais o Brasil seja signatário, poderá suscitar perante o STF, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Certo ou errado? Quem estudou muito e não atentou para cada palavrinha, errou essa questão. Vejamos, olha, ela está errada. Por quê? Porque não é o STF. O incidente de deslocamento de competência é para o STJ. Foi acrescentado com a reforma do Judiciário. Parágrafo 5º do artigo 109. Aí. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, então, é o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faça parte. Poderá suscitar o quê? A quem? Ao STJ e não STF. Incidente de deslocamento de competência. Quem vai suscitar? Quem vai pedir? O Procurador-Geral da República vai pedir a quem? Ao STJ. E vai para onde? Justiça Federal. Então imagine que haja uma violação de grave direitos humanos em um município. Através de um crime. Quem que seria o responsável? O juiz ali de primeira instância, o juiz ali do fórum da comarca. Só que o juiz ali, muitas vezes, ele é influenciado pela política municipal. Acontece muito em municípios pequenos. Então, o PGR, nesses casos de violação grave de direitos humanos, já que o Brasil é signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos, ele vai até ao Superior Tribunal de Justiça e pede Superior Tribunal de Justiça, quero que esse caso, quero que esse inquérito, quero que esse processo, essa questão não fique ali na Justiça Comum Estadual, vá para a Justiça Federal. Então, qual é o destinatário? O destinatário não é o STJ. Ele vai pedir ao STJ para que esse caso vá para onde? Para a Justiça Federal, ok? É o incidente aí de deslocamento de competência trazido pela reforma do Judiciário de 2004. Está errado aqui porque não vai pedir para o STF, vai pedir para o STJ, não fica no STJ, vai para a Justiça Federal. Continuando, 462. Aos juízes federais compete processar e julgar, exceto qual a resposta? Muito bem, se você marcou a letra A. A letra A está incompleta, então por isso ela se torna errada. Não são as causas relativas a direitos humanos. Quando alguém mata alguém, homicídios, artigo 121 do Código Penal, vai ser julgado na Justiça Comum Estadual. Isso é uma violação de direitos humanos, a vida é um direito humano, mas não é toda violação que vai ser julgado pela Justiça Federal. Vejamos, aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 5º aí, do artigo 109. As causas relativas a direitos humanos, a que refere o parágrafo 5º desse artigo, que diz o seguinte, é isso aqui, olha, em caso de violação grave de direitos humanos, nessas hipóteses sim, quando o PGR pediu o incidente de deslocamento de competência, aí sim será competência da Justiça Federal, mas não é qualquer violação de direitos humanos, ok? Então, a letra A é o nosso gabarito, é a exceção. Agora, todas as outras são competências da Justiça Federal. Letra B, os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. É a competência residual, né? Não estejam o ato, aquele que houve a entidade coatora que não está diretamente sujeita a outra jurisdição, então vai para quem? Justiça Federal. Então, a Justiça Federal vai julgar os habeas corpus em matéria de sua competência ou quando não estiver diretamente sujeito a outra jurisdição. Letra C. Os mandados de segurança e habeas datas contra ato de autoridade federal. Excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Nós estudamos os tribunais. Existem competências originárias dos tribunais. Neste caso,
não será, esses mandados de segurança e habeas datas não serão julgados pelos juízes federais, mas sim competência do tribunal. E a letra D, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Nós já estudamos isso, falamos sobre isso. Quando estiver Estado estrangeiro ou organismo internacional, essas causas, então, e tratados serão julgados também pela Justiça Federal. Lembrando que causas relativas a direitos humanos está incompleto. Nós sabemos que existe um incidente de deslocamento de competência. Revisão rapidinha. Isso cai muito em prova, toma cuidado. Quem que solicita o incidente? É o PGR, Procurador-Geral da República. Não é o Procurador-Geral de Justiça? Não, da República. Ele pede para quem? Para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E vai para quem? Para a Justiça Federal, primeira instância. Continuando. Questão de 463. A União, quando for autora, deverá obrigatoriamente propor ação na sessão judiciária onde tiver ocorrido o ato ou fato que tenha dado origem à demanda. Certo ou errado? Essa questão foi adaptada do CESP, uma questão que caiu em 2012 para juiz, mas nós adaptamos para o nosso assunto. Ela está errada. A União, quando for autora, ela deverá... Olha para o parágrafo primeiro. As causas em que a União for autora, qual será o foro? Serão aforadas na sessão judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Se a outra parte que está em litígio com a União estiver em Minas Gerais, então ali será a sessão judiciária, ok? O foro ali será naquele local. Então é isso. Preste atenção. Eu disse quando a União for autora. Artigo 109, parágrafo 1º. Fala dos juízes federais. As causas em que a União for autora, o foro na sessão será no domicílio da outra parte. Próxima questão. Questão de número 464. Sendo a União autora, a demanda deve ser proposta na Justiça Federal, na seção judiciária ou subseção em que a outra parte seja domiciliada. Isso é, a competência é do foro do domicílio do réu. Se a União figura no polo passivo, o legislador constitucional prevê 4 opções: foro do domicílio do autor, do local do ato ou fato em que a pretensão estiver fundada, da situação da coisa ou no Distrito Federal. Certo ou errado? Questão mais complexa e a resposta está correta. Nós sabemos que a primeira parte, a gente já sabia. Olha, vejamos a primeira parte aqui. Nós vimos a questão anterior. Sendo a União autora, a demanda, a questão, deve ser proposta na Justiça Federal, na Justiça Judiciária ou na subseção em que a parte estiver domiciliada. Isso é, a competência é do domicílio do réu. Competência e domicílio do réu quando a União for autora. Agora, se a União figurar no polo passivo, aí ela já não é autora. Então nós temos a hipótese abaixo. Olha, as causas em que a União for autora serão foradas na seção judiciária onde estiver domicílio outra parte. Já vimos. Agora o parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União, então ela está no polo passivo, ela não é autor, serão aforadas onde? Na seção judiciária em que for domiciliado o autor, primeira hipótese, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, segunda hipótese, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Então nós temos 4 hipóteses. Na seção judiciária, que for domicílio o autor, naquela onde ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Essas 4 hipóteses acontecem quando a União ela não for autora, ela é a causa intentada contra a União. Então nós temos aqui, olha, está de acordo com a parte final do texto. Se a União estiver no polo passivo, o legislador constitucional prevê 4 opções: foro do domicílio, local em que houve a pretensão estiver fundada, na situação da coisa ou no Distrito Federal. Perfeito, está correta a questão. Questão de número 465. Cada estado, bem como o DF, constitui uma seção judiciária que tem por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Certo ou errado? Muito bem, se você marcou. Correto. Vejamos. Artigo 110.
Cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital do estado de São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, e as varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Cada estado, vejamos a questão, bem como o DF constitui uma seção judiciária, qual é a sede? A sede fica onde? Respectiva capital e as varas localizadas segundo estabelecido em lei. A Constituição atribui à lei, portanto, onde estarão localizadas essas varas. Continuando, o parágrafo único para acrescentar nossa informação, nos territórios federais, quando houver território, se houver a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais, caberão aos juízes da justiça local na forma da lei. Então, se houver um dia território, a lei vai disciplinar, portanto, as atribuições. Continuando. 466. Nos termos da Constituição Federal, são órgãos da Justiça do Trabalho, exceto, novo assunto aí. Muito bem, se você marcou. A letra D, juntas de conciliação e julgamento. Elas não existem mais desde 99. No texto originário de 1988, elas faziam parte da Justiça do Trabalho, mas foram extintas aqui da composição da Justiça do Trabalho, porque foi acrescentado aqui, em 1999, os juízes do trabalho. Então, são órgãos da Justiça do Trabalho hoje. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, os Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, e os juízes do trabalho. Esses três compõem a Justiça do Trabalho, artigo 111 da Constituição. Questão de número 467. O Tribunal Superior do Trabalho será composto de 27 ministros, escolhido entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria simples do Senado Federal. Certo ou errado? Esse é o CESP, ele vem correto, e no final ele derruba o candidato. Isso está errado simplesmente porque não é maioria simples, é maioria absoluta do Senado Federal. Ok? Então vamos lá. Artigo 111-A. O TST compor-se-á de 27 ministros. Olha, cuidado, 27 ministros escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e 65 anos, nomeados pelo Presidente da República. O presidente vai nomear após a sabatina do Senado Federal, aquela arguição, só que a aprovação deve se dar pela maioria absoluta. Cuidado, o CESP costuma colocar 2/3. Não são 2/3. Maioria absoluta do Senado Federal. Por isso, errado. Questão de número 468. Conforme previsão constitucional, as vagas destinadas à advocacia e ao Ministério Público do Trabalho nos Tribunais Regionais do Trabalho, observado o artigo 94 da CF, serão de... Muito bem, se você marcou a letra. Letra D. O artigo 94 da Constituição, ele fala do 5º constitucional. Então, portanto, pessoal, essas vagas, para quem? Para destinadas à advocacia e ao Ministério Público do Trabalho, serão compostas de 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Vamos lá. Artigo 111-A. O TST compor-se-á de 27 ministros, etc., sendo agora a composição, inciso 1 e 2. 1/5 deles dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Então é o 5º constitucional. E os demais, dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Então nós temos aqui, pessoal, que 1/5 será de quem? Advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho. Aí é 1/5 da composição daqueles 27 ministros. E os outros que vão compor esses 27 ministros virão do TRT, dos Tribunais Regionais do Trabalho. Tranquilo? Então vamos seguir.
Questão 469. A competência do TST é prevista em lei complementar, a qual cabe regular ainda o funcionamento do Conselho Superior de Justiça do Trabalho e da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Não é lei complementar. Vejamos. Artigo 111, parágrafo 1º. A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Nós sabemos que quando algo deve ser disciplinado por lei complementar, a Constituição deve exigir expressamente. Portanto, lei ordinária. Não está expresso lei complementar, então a lei ordinária, lei comum. A lei disporá sobre a competência do TST. Parágrafo 2º. Funcionarão junto ao TST, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo, dentre outras funções, regular os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Outro erro da questão. Aqui, olha, preste atenção. O inciso 1 diz a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Portanto, não diz que a lei, olha, a competência do TST é prevista em lei complementar, a qual cabe regular o funcionamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho? Não é a lei. A própria Constituição já diz aqui quais as funções dessa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Trabalho. Então não é a lei complementar que vai disciplinar essa sua função. E o inciso 2, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho também vai funcionar junto ali ao tribunal, cabendo-lhe exercer na forma da lei, agora sim, na forma da lei, e não é lei complementar, é lei comum, lei ordinária, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Opa, olha aqui, totalmente diferente da questão. Então, vejamos, olha, o Conselho Superior de Justiça do Trabalho é um órgão central, é um órgão administrativo, é um órgão que trabalha com a questão orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, ok? Então, este órgão aqui é importante, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tanto esse conselho quanto a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados funcionarão junto ao TST, ok? Então a questão está errada, porque não está de acordo com os artigos, incisos do artigo 111, parágrafo 1º e 2º, inciso 1 e 2. Para encerrar esse vídeo, nas comarcas que não sejam abrangidas pela jurisdição da Justiça do Trabalho, as demandas trabalhistas podem ser julgadas por um juiz de direito, certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou. É o artigo 112 da Constituição, olha. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas pela jurisdição atribuí-las a juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Naquela comarca não existe Justiça do Trabalho, onde eu vou então me valer da proteção na existência de um abuso trabalhista. Eu vou até o juiz de direito e o recurso será para o TRT. A lei criará varas da Justiça do Trabalho nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la ao juiz de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional. Olha a questão. Nas comarcas que não sejam abrangidas pela jurisdição da Justiça do Trabalho, as demandas trabalhistas podem ser julgadas por um juiz de direito. Perfeito, de acordo com o que nós acabamos de ler. Onde não houver Justiça do Trabalho, um juiz de direito resolve essa questão. Recurso para o TST? Não, para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Terminamos aqui esse vídeo. No próximo nós vamos continuar falando da Justiça do Trabalho. Até a próxima.